Olá, ouvintes da Rádio Wi-Fi, eu me chamo Camila Novaes, nós estamos aqui com Manassés Guerra, apóstolo, né, que veio cá, fundou o Ministério Verbo da Vida em Belo Horizonte. É um prazer receber o senhor aqui. Eu sei que o senhor não me conhece, mas eu te conheço. É um prazer te receber aqui. Ele veio dar aula demonstrativa hoje pela tarde, no programa Tarde Massa. Eu falei o tempo todo sobre a aula demonstrativa do Rema, que essa semana nós temos aula a semana inteira. E a primeira aula foi a aula de Justiça de Deus. E quem ministrou essa aula foi o pastor Manassés Guerra. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa aula, que eu tenho certeza que as pessoas se deleitaram com tudo que foi dito aqui. Você estava na aula? Eu assisti um pouco. Eu assisti um pouco da aula. Gostou do que você viu? Olha, eu já tinha ouvido uns áudios das suas aulas de justiça e achei maravilhoso. Na realidade, assim, eu acho que foi uma das melhores aulas de justiça que eu ouvi. Gostei muito. Olha, o ambiente da aula, né, é maravilhoso. É muito bom estar aqui em Belo Horizonte. É muito bom dar aula aqui. E hoje foi fantástico, uma turma receptiva, um ambiente glorioso. Pessoas puxando mesmo, né, da unção, como a gente diz, desejando, e foi maravilhoso, assim, foi muito bom, superou as expectativas, né? Gostei muito de ter estado aqui, gostei da aula, gosto de falar sobre esse assunto, e o que eu posso dizer é isso, foi maravilhoso, foi muito bom. Pois é tanto assunto, né, quando se fala de justiça, é tanta coisa que se toca, né, mas uma das coisas que o senhor falou, que você falou hoje, foi sobre sermos reis e sacerdotes, né, sobre a questão de que o Senhor nos redimiu do pecado e da morte, que a conta foi paga por Ele. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu considero justiça de Deus, né? Não é que eu estou puxando a sardinha para mim, mas eu considero, biblicamente falando, eu considero justiça como um fundamento. Né? Tanto que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Até para você entender fé, você precisa entender justiça. Né? Então, esses pontos que você falou aí, que a dívida foi paga, né? Que nós temos liberdade na presença dele. As pessoas precisam entender o que é ser justiça de Deus. Que Deus não declarou que a gente é justo só porque Ele é soberano, né? Só porque Ele é poderoso. Ele pagou o preço, pagou de fato com o próprio sangue de Jesus, com a vida de Jesus. E quando a gente entende isso, a gente é liberto. Né? As trevas, Satanás não pode mais oprimir a gente. Aquele senso de indignidade, né? de falta de poder, de poderio, né? Esse senso de governo, esse senso de autoridade sobre as trevas, ousadia para orar, tudo isso vem com o entendimento do que é ser justiça de Deus. Né? Amém. E o livro A Festa da Redenção, né, pastor? É a quarta edição? A quarta edição? Essa edição é especial, né? Nós fizemos algumas edições dele, ele foi lançado em 2005 originalmente. Fizemos algumas edições lá para cá, mas essa foi a melhor edição mesmo, né, que nós fizemos, a edição aumentada. Alguns temas foram mais desenvolvidos ainda, porque já faz um tempo, já fazem aí cerca de 15 anos que eu ensino no Rema, e essa matéria já ensina há um bom tempo, e a gente vai aprendendo mais, a gente vai ouvindo as pessoas se interessarem pelo assunto, alguns pontos que a gente vê que as pessoas se interessam mais. Então a gente fez uma ampliação, entendeu? Uma revisão, claro, e uma ampliação de alguns temas, e ficou melhor ainda o livro, né? Inclusive o Ribeiro, o chefe, tem a primeira edição autografada. Ele falou que ele tem a primeira edição autografada, né? Mas essa edição ficou linda, achei a capa linda. Eu estava até conversando com a Juliana, que a Juliana, a editora dela que publicou, né, o livro. Achei linda a capa do livro. E o livro fala justamente sobre isso, sobre justiça, né? Fala sobre a festa que veio através da redenção de Cristo na cruz. Eu falo que o tema do livro os bastidores da redenção, né? O que está por trás, as cenas invisíveis, né? Porque a gente vê que as pessoas falam muito das cenas visíveis, a parte do sofrimento físico de Jesus, a cruz, o jardim, o Getsêmani, e você vê que depois da cruz em diante há como se fosse um silêncio ali, né? Jesus morre e aquele silêncio, de repente ele ressuscita. Só que no mundo espiritual não houve silêncio, não houve pausa. As coisas continuam, né, no mundo espiritual invisível. Então esse livro fala sobre isso, os bastidores. E também fala do caminho que Deus está percorrendo, desde a queda do homem até chegar em Jesus. Cada passo que ele deu, eu chamo a redenção de processo judicial. Né? Então nós temos aí juiz, advogado, nós temos lei, nós temos o julgamento, nós temos a condenação, a absolvição. E esse livro retrata todo esse processo. Inclusive, pastor, eu ouvi uma notícia de
de um advogado que leu o livro Festa da Redenção, que ele não era cristão e ele se converteu por causa desse livro, porque ele encontrou lei no livro e ele entendeu o que era a redenção por intermédio da justiça, aqui mesmo em Belo Horizonte. Ele converteu por causa desse livro. Eu quero falar sobre um capítulo, eu não lembro mais qual é o capítulo, porque tem bastante tempo que eu li o livro. Mas eu sei que tem um momento que você fala de quando Jesus foi ao inferno. Eu acho que esse é o ápice da matéria justiça. E para mim isso assim, é o ápice dos áudios das aulas que eu ouvi do senhor falando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento de quando Jesus vai ao inferno. Na aula a gente até tocou um pouquinho nesse assunto, né? Já mais no final. Mas, como eu falei agora há pouco, a redenção vai sendo construída desde a queda do homem ali. O homem não foi criado para a redenção, né? Foi criado para uma vida de adoração. A redenção vem para restaurar o homem para a sua origem. E aí, quando o homem cai, Deus começa um processo judicial e ele traz a lei, né? Revela a nossa condição de morte espiritual. E a nossa punição seria uma eternidade nessa condição, separado de Deus. Quando Jesus assume nossa condição, ele vai para esse mesmo estágio. A morte espiritual e o lugar da condenação, né? Que é o Hades, o inferno. Então Jesus não desce da cruz como vencedor, ele desce como condenado. Ele vai até o inferno. E é interessante que o Velho Testamento ele vem mostrando isso o tempo todo. Ó, vai ser assim, vai acontecer assim. Salmos 22, por exemplo, fala da substituição de Jesus. Ele diz assim, o salmista diz, touros de Bazã me rodeiam, né? Os meus ossos secaram. E o que acontece? Ali está falando da substituição de Jesus. Salmos 23 diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí vem Salmo 24. Levantai-vos, ó portais eternos, ou abram-se portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Aí é o ápice, né? Então, de fato, Jesus desce da cruz como condenado. E ele vai até o inferno, e quando ele chega lá, aí sim, ele paga o preço total. E aí Deus reverte essa condição em nosso favor. Aquilo que Jesus sofre injustamente é a nossa justa, né, dívida que nós teríamos que pagar. Como Jesus pagou sem merecer, Deus transfere para nós. E aí aquela conta nossa, a dívida nossa é paga, né? E nós somos então livres, libertos. E aí você tem que ler o livro Festa da Redenção para pegar mais detalhes. Que é muito bom, vale a pena ler, gente. Compre aqui no Verbo Café, Ruerê 164. Só vim aqui falar com o Tiago, que você vai encontrar o livro do Manassés. Pastor, eu queria que o senhor convidasse agora as pessoas que estão ouvindo a Rádio AIFé para vir fazer Rema. O senhor é um dos professores do Rema. Eu tive o privilégio, não de ter aula no Rema, mas de ter aula na Escola de Ministros, o senhor, que foi maravilhoso. Mas o senhor também é um dos professores do Rema, né? O senhor está lá em Curitiba, né? Com a igreja lá em Curitiba. E eu queria que o senhor convidasse as pessoas que estão ouvindo agora para vir nas aulas demonstrativas e também para vir fazer Rema. Dia 26, não é isso? Dia 26 agora de fevereiro começa o Rema, né, em todo o Brasil. E olha só, as portas estão abertas para receber você. Não deixe que aconteça aquele sentimento assim de perda. Poxa, né, você não faz agora. Aí quando chegar lá, né, no meio do ano, eu podia ter matriculado. Eu podia ter já começado o Rema. Mas quando chegar no final do ano, você vai dizer, eu podia já ter feito um ano de Rema. Não deixe isso acontecer. Vai, aproveita, faça sua matrícula. Essa semana a gente tem aulas ainda, né? Professores maravilhosos que estão vindo dar as aulas. Imperdível mesmo. E é um ambiente de unção, né? Não é uma escola meramente teórica, não é isso? É um ambiente de unção, de poder. Você vai receber tanto a informação, mas assim, é uma informação que vem com revelação. O conhecimento que liberta, o conhecimento de fato que vai tirar você de uma condição de prisão, seja qual for a área, e vai te pôr em liberdade. Então vem mesmo, aproveita e você vai ter a sua vida completamente transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Obrigada, pastor. É bom demais falar com o senhor. Gente, esse foi Manassés Guerra. Muito bom falar com ele. Espero que você tenha sido abençoado. Tenho certeza que foi porque eu fui. E amanhã a gente volta. Se eu fosse você, eu ficava ligadinho aí na Rádio AIFé. Nós vamos transmitir ao vivo todas as aulas demonstrativas. Amanhã tem novamente, até sexta-feira tem aula demonstrativa. Então fique ligado, viu? Você vai ser abençoado. E venha, faça Rema. Se você quiser adquirir o livro do Manassés, vem aqui na Ruerê 164, no Verbo Café, que você vai encontrar o livro Festa da Redenção e outros livros do Manassés também. Amém? Beijo, 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 beijo. Obrigada, pastor.